Olá, Igreja Família, estamos aqui mais uma vez para um novo vídeo da nossa jornada O Caminho. É uma jornada de crescimento e mergulho nos 4 evangelhos de Jesus. Diariamente estamos meditando capítulo por capítulo, desde Mateus até João. Hoje nós estamos em João capítulo 18 e João 18 traz um ensino poderoso. É o capítulo da fatídica queda do apóstolo Pedro. Nós vamos encontrar o Pedro, que antes de ser cheio do Espírito Santo, um pregador ungido, ousado, revelou a sua fraqueza. Ele tinha fraquezas como nós temos, e ele chegou ao ponto de negar a Jesus. João 18 vai narrar a negação completa de Pedro. A sua queda foi aquela queda vergonhosa, ele nega Jesus, ele diz que não o conhece, mas a grande meditação na vida, na queda de Pedro, que eu quero deixar em João 18 com você, que você vai ver os passos ou os degraus da queda de Pedro, porque a Bíblia vai nos ensinar isso. Pedro não caiu de uma hora para outra, Pedro foi caindo. Pedro não negou Jesus de uma hora para outra, ele foi sem perceber se enfraquecendo, e a negação é apenas a conclusão de um período de esfriamento, de vacilo, de algo que já ia acontecendo com ele. E isso nos traz um alerta. Nesse tempo tão difícil, nós precisamos aprender que ninguém cai de uma hora para outra, ninguém peca de uma hora para outra, um casamento não termina da noite para o dia, ele vai terminando diariamente. Então o que eu quero dividir com você, na queda de Pedro, o grande apóstolo Pedro, quais foram os degraus que ele foi descendo até cair e negar Jesus. A Bíblia vai narrar isso, João 18 vai narrar isso, junto com Lucas 22, e eu quero dividir isso com você. Primeiro lugar, o primeiro degrau que Pedro desceu para negar Jesus foi o degrau da autoconfiança. Lá em Lucas e em João, Pedro vai dizer para Jesus o seguinte: eu não vou deixar o Senhor, eu jamais vou abandonar o Senhor, esses outros discípulos podem te deixar, mas eu não lhe deixo. E Jesus estava falando exatamente sobre o plano de Satanás de peneirar Pedro, de peneirar os discípulos, e Pedro dá uma resposta cheia de autoconfiança. Ele subestimou a ação do inimigo e superestimou a si mesmo. Guarda isso no seu coração. Nunca subestime o diabo e nem superestime você mesmo. Pedro colocou uma exagerada confiança em si mesmo, no seu próprio eu, e começou a sua derrubada espiritual. A sua queda começou aqui, quando ele foi autoconfiante demais. Não seja autoconfiante, não confie por demais em você mesmo, porque o coração do homem é falho. A nossa queda começa com autoconfiança. A segunda coisa que fez Pedro cair, o segundo degrau que Pedro foi descendo, foi o da negligência. A Bíblia vai dizer que esse mesmo Pedro que prometeu ir com Jesus até a cruz, até a morte, enfrentar tudo e todos, não estava orando quando precisava orar. No jardim do Getsêmani, ele foi agarrado pelo sono e faltou-lhe a vigilância espiritual e faltou-lhe orar exatamente no tempo de maior guerra. Ele estava entregue ao sono quando deveria estar orando, lutando com Jesus contra as hostes do mal. A fraqueza espiritual de Pedro, a negligência na oração, fez ele descer mais um degrau. Nós caímos assim, autoconfiança, depois não damos a certa razão ou a certa atenção às disciplinas espirituais. Pedro, a gente vai deixando que a apatia, a indolência, a indiferença vai chegando ao nosso coração, e Pedro não orou quando tinha que orar. Então cuidado, porque a negligência dessas coisas pode fazer você ir descendo os degraus. Ninguém se desvia de uma hora para outra, ninguém cai de uma hora para outra. Outro ensino, outro degrau que Pedro desceu, o degrau da precipitação. Pedro se precipita. A Bíblia diz que quando Judas vem com os soldados romanos para prender Jesus, Pedro puxa a espada e corta a orelha de um soldado. E Jesus vai falar com ele e dizer: Pedro, não é
Desse jeito que nós vamos vencer, porque Pedro estava na valentia carnal. Você não vai vencer na valentia carnal, a nossa vitória vem pela força espiritual. Pedro dormiu, Pedro foi autoconfiante, Pedro não orou e Pedro corta a orelha daquele homem, ou seja, ele entrou na batalha que era espiritual com armas carnais, com armas erradas, e por isso ele desce mais um degrau rumo à sua fatídica queda. Não esqueça, a sua luta não é contra o seu vizinho, sua sogra, seu cônjuge. Nossa luta são contra os principados e potestades. Nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue. Nós precisamos lutar com as armas espirituais. Então, se você quer vencer suas guerras, lute com armas espirituais. Esse foi mais um degrau de Pedro rumo à sua queda. Precipitação. Cuidado com a precipitação ao fazer um negócio, ao fazer uma aliança, ao tomar uma decisão, que isso pode te levar ao fracasso, como levou Pedro. Uma outra coisa, um quarto degrau que Pedro desceu antes de cair, antes de negar Jesus, ele seguia Jesus de longe. Pedro foi preso, levado pelos soldados. João, junto com Lucas 22:54, vai dizer: e Pedro seguia Jesus de longe. Cristo é levado à casa do sumo sacerdote e Pedro mergulhou nessa noite triste de começar a seguir Jesus de longe. Sua coragem foi embora. Aquele homem que tinha andado com Jesus tão perto nos 3 últimos anos, agora está seguindo Jesus de longe. O seu compromisso de ir com Jesus até o fim já foi aqui quebrado, sua aliança já foi quebrada, aquela fidelidade incondicional que ele havia prometido também não existia mais, e por isso ele enfraqueceu, e por isso ele negou Jesus, e por isso ele caiu. Meu irmão, minha irmã, não perca Jesus de vista. Nós não podemos seguir Jesus de longe. Não fique só observando de longe. Por quê? Porque com Cristo nós temos que andar bem perto. A Bíblia diz: chegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Pedro caiu porque começou a seguir Jesus de longe. Tem muita gente que começa a seguir Jesus de longe. Ele estava firme, servindo, atuante, de repente está seguindo Jesus de longe. Mas há um quinto degrau que Pedro desceu. O Pedro desceu o degrau das más companhias. A Bíblia diz que ele senta numa fogueira e começa a conversar com gente que não segue Jesus. E assim ele dá mais um passo ao fracasso, mais um passo que o afasta de Deus e o leva para mais perto da sua queda. Por quê? Porque ele tornou-se uma pessoa junto com aquelas daquela fogueira, gente que escarnecia Jesus, gente que não seguia Jesus. E essa sentada naquela fogueira custou caro para Pedro, custou muito caro para aquele que seguia Jesus. Lembre-se do que o apóstolo Paulo advertiu. Paulo advertiu: as más companhias corrompem os bons costumes. Lembre-se, os seus relacionamentos podem te empoderar ou te empobrecer, podem te levar para Deus ou te retirar de perto de Deus. Então, vigie nisso. Pedro ficou naquela fogueira e logo caiu. Depois veio a sua negação. Aí vem a negação e a blasfêmia. Então, se você contar comigo, são 7 degraus que levaram Pedro a praguejar, blasfemar, cair e negar contra Jesus. Ele não caiu de uma hora para outra. Então eu quero terminar a reflexão neste capítulo, lembrando você do que também escreveu Salomão aos Cantares. Ele disse: peguem, apanhem as raposinhas, as pequenas raposinhas que comem os campos floridos de vocês pelas beiradas. O que Salomão está dizendo? Cuide das pequenas coisas, as coisas que parecem inofensivas, porque são elas que devastam os seus campos. Pedro não caiu de uma hora para outra, ele foi caindo, vacilando devagarzinho. Que Deus nos livre de ir seguindo Jesus de longe, de estarmos autoconfiantes, de negligenciarmos as disciplinas espirituais e cairmos como Pedro. Mas para isso, eu e você precisamos cuidar das raposinhas. Não deixe as coisas acumular. Coisas pequenas
se tornarão grandes problemas se você não resolvê-los agora, se você não encará-los agora. Então, em nome de Jesus, abra o teu coração e não desça os degraus para a queda, mas permaneça firme naquilo que Jesus te chamou para ser: frutificar, vencer e abençoar pessoas. Fique firme, porque daqui Pedro foi deprimidamente chorar, achando que sua vida acabou. Claro que Jesus é o Deus da segunda chance, mas eu quero lhe dizer, evite o fracasso, evite a queda, porque você pode evitar vigiando. Por isso que a história de Pedro está na Bíblia, para que eu e você vigiemos e não sigamos o mesmo caminho dele. Então fica firme, forte em Cristo, dependa dele e creia. Jesus vai te levar ao caminho que só ele tem. Um forte abraço. Deus abençoe você. Vamos juntos, já estamos quase completando o lindo Evangelho segundo João.